Olá pessoal, tudo bem? Vim falar com vocês dessa nova revisão que está sendo tão falada aí em relação à possibilidade de você acumular atividades concomitantes e a nova decisão do STJ aí sobre o tema. Meu nome é Danilo Schettini, sou advogado, especialista em direito do trabalho e previdenciário, sou sócio da Advocacia Schettini, da Advocacia Nunes Schettini. Nesse vídeo eu pretendo falar um pouquinho com vocês sobre esse assunto. Antes de mais nada, peço para que você curta aqui o nosso canal, se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo, afinal esse é o canal do Trabalhador Brasileiro. Quer ficar por dentro de informações trabalhistas, de informações previdenciárias, não quer perder nenhuma informação importante em relação aos seus direitos? Pois é, vem com a gente aqui, que aqui você fica por dentro de todos esses direitos, tá bom? Vamos lá, vamos falar sobre a revisão dessa atividade concomitante aí, essa decisão do STJ. Bom, que tipo de revisão é essa, doutor Danilo? Primeira coisa que vocês precisam entender antes de falar sobre a revisão, é a sistemática de cálculo, para que vocês possam entender o que aconteceu nessa revisão e que impacto que isso gera para o trabalhador brasileiro. Bom, os benefícios previdenciários, sobretudo antes de 2019, que foi quando tivemos ali a reforma da Previdência, eles eram calculados com base na média dos 80% maiores salários de contribuição, desde julho de 1994 até a data do benefício. Imagina um benefício concedido em 2019 e o segurado ele tem 100 contribuições, 100 meses de trabalho, de 94 até então 2015. O INSS, ao calcular o benefício, ele desconsidera 20 contribuições nesse caso, né, que seriam 20% das menores, e aí pega as 80 que sobraram, que são 80% das maiores contribuições, e estabelece ali uma média. Tendo essa média, é a partir daí que ele vai fixar o valor do seu benefício. O que acontece é o seguinte, quando a pessoa ela trabalhava em duas empresas, é muito comum, por exemplo, com o pessoal que é vigilante, pessoal que trabalha na área da saúde, que trabalha em dois empregos, dessa segunda atividade, o INSS ele não somava o valor para fins de cálculo. Veja, se um segurado trabalhou, por exemplo, no mês de janeiro, um vigilante trabalhou em duas empresas, cada uma ele ganhou R$ 2.000. Numa avaliação lógica você vai dizer assim, poxa, então é R$ 4.000 aquele mês que deve ser considerado para fins de cálculo de benefício. Pois é, o INSS não calculava dessa forma. Essa segunda atividade, o INSS considerava apenas uma proporcionalidade desse valor de contribuição. Então veja, a primeira atividade ele considerava os 2.000 e da segunda atividade ele não considerava esses R$ 2.000. Existe um cálculo no artigo 32 da Lei 8.213, que é a lei de benefícios do INSS, que estipulava uma regra de proporcionalidade. Então, o INSS considera mais dessa segunda atividade a depender do tempo de contribuição. Quanto mais tempo nessa segunda atividade, então, por exemplo, se eu trabalhei 1 ano, ele vai considerar uma fração. Se eu trabalhei 5 anos nessa segunda atividade, essa fração que ele vai considerar é maior. Então, ele não considerava 2 mais 2, né, R$ 2.000 mais R$ 2.000, mas ele considerava R$ 2.000 e dessa segunda atividade ele observava o tempo que eu estive nessa segunda atividade. E a depender do tempo, ele considerava uma porção desses R$ 2.000 para fins de cálculo. E isso gerou um prejuízo muito grande para muitos beneficiários, né? Nós, advogados, começamos a entrar com um processo judicial questionando essa regra, tivemos vitória, primeira, segunda instância, e agora o STJ se pronunciou sobre essa questão e também decidiu favoravelmente ao trabalhador brasileiro. Então, uma vitória aí da advocacia brasileira, uma vitória do trabalhador brasileiro, sobretudo, né, que agora vai ter direito de considerar essa segunda contribuição de maneira integral para fins de cálculo dos seus benefícios. Tudo bem? Bom, e quem são os beneficiários que podem se beneficiar aí dessa revisão? Primeiro, são as pessoas que recebem benefício, que receberam benefício de 2019, né, 17 de junho de 2019, retroagindo até 1999. Então, de novembro de 99 a junho de 2019, os benefícios concedidos nesse intervalo é que poderão sofrer alteração, sofrer a revisão aí, porque foram calculados considerando apenas uma proporcionalidade dessa segunda atividade.
Então esses benefícios concedidos nesse intervalo poderão ser revistos e aí o segurado pode ser que tenha direito a uma diferença. Tudo bem? Deve ser observado nesse caso a questão do prazo prescricional e do prazo decadencial. Os benefícios previdenciários, você tem um prazo para entrar com uma revisão. Então, muito embora os benefícios desde 1999 tenham sido calculados com essa sistemática, você só vai conseguir revisar os benefícios que foram concedidos e que você começou a receber nos últimos 10 anos, a contar da data que você entrar com esse pedido de revisão. Então, veja, se quando você for entrar com pedido de revisão, já tiver mais de 10 anos que você recebe o benefício, você não vai conseguir revisar ele, tudo bem? Se tiver menos de 10 anos que você está recebendo o benefício, sim, você vai conseguir fazer essa revisão e tem direito aí de alterar a sistemática de cálculo do seu benefício. Tudo bem? Quais são os benefícios que dão direito aí a essa possibilidade de revisão? Praticamente todos os benefícios, sobretudo aqueles que são calculados com essa sistemática que eu disse para vocês, que é do artigo 29 da Lei 8.213, que ela fala desse critério de 80% das maiores contribuições, né? Descartando então essas 20 menores contribuições. Esses benefícios entre 1999 e junho de 2019, que foram calculados então considerando apenas a proporcionalidade da segunda atividade, poderão ser revistos. Poderão ser revistos também apenas para aqueles trabalhadores que desenvolveram a atividade, por óbvio aí, de maneira concomitante. Então tem que ter trabalhado em duas atividades de maneira simultânea, tudo bem? Então vamos imaginar aí que o trabalhador trabalhou 10 anos numa empresa, por exemplo, de vigilância e 2 anos numa segunda atividade aí de maneira simultânea, concomitante. Nesse caso, o trabalhador, se ele começou a receber um benefício nesse período e não tiver dado prazo ainda de 10 anos, ele vai poder então entrar com um pedido de revisão. E como fazer então essa revisão, Danilo? O INSS ele não aceita essa decisão do STJ, né? Ele não aplica isso administrativamente. Então, se você for lá no INSS e falar, INSS, calcula meu benefício de acordo com a decisão do STJ, eles não vão fazer essa revisão. Então, você precisa entrar com um processo judicial. É apenas a justiça quem tem reconhecido a possibilidade de você desconsiderar essa regra do artigo 32, né, e aplicar então a soma das duas contribuições. Então vamos imaginar que no mês de janeiro de 2010 o trabalhador trabalhou então numa empresa R$2.000, R$2.000. Nesse caso considera aí R$4.000 para aquele mês, né, na hora de somar, de fazer a média do seu salário de benefício, né, para aplicar o valor do seu benefício, tudo bem? Então, benefícios entre 99 e 2019 poderão ser revistos, observado o prazo de 10 anos para revisão e tem que ter trabalhado em atividade concomitante, tudo bem? A forma de conseguir o benefício através de processo judicial. Essa é a forma, você procura a Justiça Federal da sua região. Existem em muitos estados, muitos municípios, o Juizado Especial Federal. Ele é um pouco mais fácil para o trabalhador comum conseguir fazer essa revisão, tá? Então, o Juizado Especial Federal é uma possibilidade aí de você conseguir revisar o benefício. Tudo bem? Acharam relevante o vídeo? Deu para entender o assunto? Me coloco à disposição aqui caso tenha ficado alguma dúvida, tudo bem? E se você gostou do conteúdo, peço para que compartilhe com os amigos e permita que mais pessoas fiquem por dentro aí de seus direitos e, sobretudo, que entendam aí essa nova decisão do STJ que vai impactar a vida de muitos brasileiros. Me coloco à disposição de vocês, um grande abraço, sigam a gente lá no Instagram, a gente tem uma possibilidade de conversar um pouquinho mais próximo também, @advocacia Schettini. Um grande abraço, pessoal, até uma próxima.